Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Imagine a cena. Um paciente chega no pronto-socorro com um quadro bem severo de diarreia. A primeira pergunta na mente de um bom médico não é como eu paro isso, mas sim, por que isso está acontecendo? Hoje a gente vai mergulhar justamente nesse raciocínio. Usando um material de aula médica como base, nossa missão é desvendar esse mapa mental, sabe? Que um profissional usa para navegar nesse sintoma que é tão comum, mas, nossa, tão complexo. Vamos explorar os diferentes motores por trás da diarreia. E, para começar, o material já nos joga direto no centro da ação, o intestino. A definição básica é simples, né? Uma perda de fezes de grande volume, mas a fonte logo dá um alerta. O mais importante é categorizar o tipo de diarreia. E isso pode até soar meio acadêmico, mas na verdade é uma corrida contra o tempo, para evitar que a situação do paciente se agrave de verdade. Exato. E é fundamental a gente entender a urgência por trás dessa categorização. Antes mesmo de falar dos mecanismos, a gente precisa entender os riscos imediatos que o material aponta. A diarreia não é só desconfortável, ela pode ser muito perigosa porque, desregula todo o equilíbrio químico do corpo. A fonte destaca duas grandes ameaças: acidose metabólica e hipocalemia. Certo, são dois termos que a gente ouve bastante, mas vamos traduzir o perigo real. O que significa, na prática, o corpo entrar em acidose metabólica por causa da diarreia? Significa que o sangue está ficando ácido. É isso. Nas fezes diarreicas, a gente perde uma quantidade enorme de bicarbonato, que é a principal substância que o corpo usa para neutralizar ácidos. Quando o bicarbonato vai embora, o pH do sangue cai. E um corpo ácido não funciona direito, sabe? O paciente pode sentir uma fraqueza extrema, confusão mental. A respiração fica rápida ou ofegante, numa tentativa desesperada do pulmão de compensar, de soprar para fora o ácido em forma de CO2. É uma cascata de desequilíbrio. E a hipocalemia, imagino que seja a perda de potássio, certo? Exatamente. O potássio é crucial para a função dos nervos e principalmente dos músculos, e o músculo mais importante é o coração. Quando o potássio cai muito, o paciente pode ter desde cãibras e fraqueza até arritmias cardíacas graves, que podem levar a uma parada cardíaca. Nossa! Então, quando o material fala em prevenir complicações, não é exagero. A gente está falando de evitar falência de órgãos e risco de morte. Por isso essa urgência toda em entender a causa. Entendido. O cenário está montado e os riscos estão claros. Agora sim, vamos para esse mapa mental. O material começa a dividir a diarreia em tipos. O primeiro da lista é a diarreia osmótica. A analogia que a fonte me fez pensar é a de uma esponja. É uma ótima analogia. A diarreia osmótica acontece quando existe algo dentro do intestino que o corpo não consegue absorver. Essa substância fica ali, boiando no lume, e por ter uma alta concentração, ela é osmoticamente ativa. Ela age exatamente como uma esponja, puxando água dos tecidos para dentro do intestino para tentar se diluir. O resultado é um volume enorme de água no cólon que sai como diarreia. E o exemplo clássico que o material dá é a intolerância à lactose. Quer dizer que o problema não é o corpo atacar a lactose, mas simplesmente ignorar ela, e aí a física faz o resto. É exatamente isso. É uma falha passiva com uma consequência muito ativa. Para quem tem intolerância, falta a enzima lactase para quebrar a lactose em moléculas menores que seriam absorvidas. A lactose inteira fica no intestino, vira a tal esponja, a água entra e a diarreia acontece. Mas não é só lactose, né? Pensa nos adoçantes artificiais como o sorbitol, que tem muito produto diete. O corpo não absorve bem o sorbitol, então em excesso ele causa o mesmíssimo efeito. Ou, de forma mais óbvia, os laxantes osmóticos, que são criados para isso mesmo. Ah, isso abre uma porta clínica importante. Se o problema é uma esponja que está no intestino, então se a gente tirar a esponja, o problema acaba. Exato. Essa é a grande pista diagnóstica da diarreia osmótica. Ela para com jejum. Se o paciente para de ingerir a substância que está causando o problema, seja a lactose, o sorbitol ou o laxante, a diarreia cessa. É uma informação crucial que o médico consegue só de conversar com o paciente. Perfeito. Agora o material nos apresenta o oposto disso, a diarreia secretória.
E aqui a lógica, tipo, vira de cabeça para baixo. Não tem esponja, não tem nada puxando água. O que acontece, então? Na diarreia secretória, o problema é a própria parede do intestino. As células intestinais, os enterócitos, entram em modo de secreção ativa. É como se alguém tivesse apertado um botão, que faz com que elas comecem a bombear, a secretar água e eletrólitos, como cloreto e bicarbonato, para dentro do lúmen intestinal. A torneira do intestino é aberta por dentro e não para de jorrar. E o que aperta esse botão? O material cita exemplos como tumores, um vipoma ou um tumor carcinoide. Sim, esses são exemplos mais raros, mas são perfeitos para ilustrar o mecanismo. O vipoma é um tumor que produz uma substância chamada peptídeo intestinal vasoativo, o VIP. Esse hormônio age direto nas células do intestino e dá ordem, secreta em água. O resultado é uma diarreia aquosa, de altíssimo volume, que não para. Mas o exemplo mais clássico e dramático de diarreia secretória é a cólera. A toxina da bactéria da cólera faz exatamente isso. Ela, hackeia a maquinaria da célula intestinal e a trava no modo de secreção máxima. Então, se na osmótica a diarreia para com o jejum, na secretória... Ela não para. E esse é o ponto-chave que a diferencia. O paciente pode ficar em jejum absoluto e a diarreia continua, porque o estímulo para a secreção de água vem de dentro, seja de uma toxina bacteriana ou de um hormônio de um tumor. O intestino continua bombeando o fluido para fora, não importa o que a pessoa coma ou beba. E isso leva a uma desidratação muito mais rápida e grave. Uma coisa que me parece confusa é, na prática, como médico, só na conversa inicial com o paciente, diferencia uma secretória de alto volume de uma osmótica severa. Tem pistas-chave na anamnese? Excelente pergunta. A primeira, como a gente falou, é a relação com o jejum. Perguntar a diarreia melhora ou para quando o senhor fica sem comer é fundamental. Outra pista é o volume. Diarreias secretórias, tipo na cólera, podem ter volumes absurdos, litros por dia, algo que o paciente descreve como água de arroz. E, por fim, a ausência de outros componentes. É uma diarreia puramente aquosa. Isso nos leva a outro mecanismo, onde o aspecto das fezes muda completamente. Que é o próximo da lista do material, a diarreia exudativa ou inflamatória. A própria palavra exudativa já soa mais agressiva. E ela é. Aqui a analogia não é de uma esponja nem de uma torneira. A melhor imagem é de uma parede ferida, sabe? Danificada que está vazando. O mecanismo central é uma inflamação intensa da mucosa intestinal. Essa inflamação destrói a barreira protetora do intestino, criando úlceras, feridas abertas. E através dessas feridas vaza ou exuda uma mistura de plasma, proteína, sangue, pus e muco para dentro do intestino. O material cita colite ulcerativa, uma doença inflamatória intestinal. Mas isso também pode acontecer em situações agudas, tipo uma infecção? Com certeza. A colite ulcerativa e a doença de Crohn são os exemplos crônicos clássicos. Mas infecções por bactérias invasivas como Shigella, Salmonella, Campyloper ou a infecção por Clostridioides difficile depois de usar antibiótico causam exatamente esse tipo de diarreia inflamatória aguda. A bactéria invade e destrói as células da parede intestinal, gerando uma resposta inflamatória violenta. Ah, entendi. Por isso, nesse tipo de diarreia, as fezes não são só líquidas. Elas vêm com sangue, muco, pus, e o paciente geralmente tem febre e dor abdominal intensa. E aqui a conduta muda completamente, né? Intuitivamente me parece uma péssima ideia dar um remédio para segurar o intestino se o problema é uma infecção bacteriana agressiva. É um raciocínio perfeito e um ponto crítico na prática médica. Dar um antidiarreico que diminui a motilidade do intestino numa diarreia exudativa infecciosa pode ser desastroso. Você estaria, na prática, aprisionando a bactéria e suas toxinas dentro do intestino, dando mais tempo para ela causar estrago, o que pode levar a complicações gravíssimas como um megacólon tóxico. Por isso que a classificação não é teórica, ela define a conduta imediata e a segurança do paciente. Ok, já passamos pela osmótica, secretória e exudativa. O material também cita de passagem a motilidade alterada.
Foi quase um piscar de olhos no texto original, mas parece um mecanismo importante que ficou faltando. Sim, é um quarto motor completamente diferente. Aqui, o problema primário não é o balanço de água ou a inflamação. O problema é a velocidade do trânsito intestinal. A gente pode pensar no intestino como uma esteira rolante de uma fábrica. Se a esteira se move rápido demais, não dá tempo para os operários, as células intestinais, absorverem a água e os nutrientes direito. O resultado é que o material chega no final da linha ainda muito líquido. E o que faria essa esteira acelerar? Olha, a causa mais comum no dia a dia é a síndrome do intestino irritável na sua forma com um predomínio de diarreia. É uma desordem funcional onde a motilidade está desregulada. Outras causas incluem o hipertiroidismo, onde o metabolismo inteiro do corpo está acelerado, incluindo o intestino, e uma causa clássica de prova é a diarreia pós-vagotomia, um procedimento cirúrgico antigo para úlceras que cortava o nervo vago, alterando toda a motilidade. Nossa! Aí a comida chega muito rápido e mal digerida no intestino, causando uma diarreia que mistura componentes de motilidade e também osmóticos. Uau! Então já são 4 mecanismos bem distintos e a diferença entre eles é sutil, mas define todo o tratamento. Diferenciar uma secretória de uma osmótica pela conversa ou saber quando suspeitar de uma causa inflamatória só pelo aspecto das fezes é exatamente o tipo de detalhe que separa um bom diagnóstico de um mediano e imagino que seja um ponto clássico em provas de residência. Sem dúvida. Dominar essa fisiopatologia não é só para passar na prova, é o que permite tomar a decisão certa na beira do leito. E essa diferenciação exige muito estudo e principalmente muita prática com questões, com cenários clínicos que forcem esse raciocínio. Muita prática, exato. E falando nisso, em se preparar para esses desafios, para quem é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É a ferramenta para transformar toda essa complexidade em conhecimento sólido. É um ponto importante. Para um conhecimento tão denso assim, não basta só ler ou ouvir uma vez. Ferramentas que te forçam a aplicar o conceito, como as questões comentadas, são que realmente solidificam o aprendizado. Elas simulam a pressão da decisão clínica e te ajudam a fixar essas nuances que fazem toda a diferença. Exato. E retomando nossa análise, o material nos apresenta um último mecanismo, que foge um pouco da lógica dos outros, a disfunção anorretal. E aqui, a própria fonte faz uma observação que eu achei curiosa. Diz que a incontinência é um tópico enorme em provas médicas importantes. Isso levanta uma questão crucial, porque aqui a gente muda o foco. Nos outros 4 mecanismos, o problema está na formação das fezes, seja por excesso de água ou inflamação. Na disfunção anorretal, o problema pode não ser a consistência das fezes em si, mas a falha do mecanismo de controle da evacuação. É um problema na comporta final. Então é mais uma questão mecânica ou neurológica. Exatamente. O problema está na musculatura do assoalho pélvico, nos esfíncteres anais ou nos nervos que controlam tudo isso. Isso pode acontecer por lesões durante o parto, cirurgias na região, doenças neurológicas como esclerose múltipla, lesão medular ou até neuropatia diabética avançada. A pessoa perde a capacidade de conter as fezes. A diarreia não é a causa, mas ela agrava dramaticamente a situação. É muito mais difícil conter um conteúdo líquido do que um sólido, né? Claro. Por isso, a incontinência se manifesta de forma muito mais evidente quando o paciente tem um episódio de diarreia por qualquer outro motivo. Então, o que tudo isso significa? Depois de passar por todos esses motores, a grande lição que o material nos deixa é que a palavra diarreia é só a ponta do iceberg. É um sintoma, um sinal de alerta, e o trabalho do médico é usar esse mapa de mecanismos para descobrir o que está acontecendo lá nas profundezas. Parou com jejum, provavelmente osmótica. É aquosa e de grande volume, sem relação com a dieta. Pensa em secretória. Tem sangue e febre. O caminho é inflamatória, a exudativa. Cada resposta do paciente te leva por um galho dessa árvore de decisão.
te aproximando da causa raiz e, consequentemente, do tratamento correto. Você para de tratar o sintoma e começa a tratar a doença. E para um pensamento final, vamos voltar àquele ponto que o material destacou sobre a incontinência ser um grande tópico de prova. Sim. Se a fonte, que é focada em preparar para exames, faz questão de ressaltar a importância da incontinência, isso nos diz algo sobre a medicina atual. Talvez a lição seja que a gente é cada vez mais cobrado a olhar além da doença, além da fisiologia e a entender o impacto funcional profundo que as condições têm na vida das pessoas. O que muda no nosso raciocínio clínico quando o foco sai do órgão inflamado ou da célula que secreta íons e vai para a pessoa que perdeu sua autonomia, sua dignidade e sua vida social por causa desse sintoma. Acredito que essa seja a reflexão final que o material nos provoca.